Oi, pessoal. Tudo bem? Maristela. Então, gente, o assunto da transmissão de hoje foi... Deixa eu ver. Oi, Helena. Oi, João. João, não vai te atrasar, tá? Então, o assunto de hoje da nossa transmissão ao vivo, ele foi um assunto sorteado, que eu fiz essa proposta essa semana, de fazer um sorteio com temas sugeridos por vocês. Então, o tema que foi sorteado, eu postei o sorteio no meu Instagram, nos stories, ficou acessível durante 24 horas. Foi o tema sobre um texto de Freud chamado... Na verdade, é um capítulo de um texto chamado Os Arruinados no Êxito. É um assunto muito, muito interessante, muito... sempre atual e que toca a todos, eu acho, porque não é fácil para ninguém ter êxito. E esse texto do Freud é um lugar onde ele vai se dedicar a problematizar isso. Porque algumas pessoas, quando encontram o êxito, quando realizam os seus desejos, essas pessoas, então, também adoecem psiquicamente. Vamos começar. É importante que a gente troque, que vocês também interajam. E essa é a nossa proposta de hoje. Então, nesse texto, o nome do texto é Alguns Tipos de Caráter Encontrados no Trabalho Psicanalítico. E o segundo capítulo desse texto é, então, Os Arruinados pelo Êxito. Freud começa dizendo que o que acontece? As neuroses, elas resultam das frustrações de satisfação dos desejos. Então, a hipótese freudiana da psicanálise é que quando um desejo ele não encontra satisfação, ele não é satisfeito, então há a formação de um sintoma neurótico como satisfação substitutiva a essa satisfação que foi frustrada. Para os psicanalistas isso é claro, para quem não é psicanalista isso não fica tão claro assim, mas é a ideia de que há uma substituição de satisfação. Então o Freud diz que ele viu na clínica dele esse fato que é muito curioso e que nos surpreende. Algumas pessoas adoecem justamente quando conseguem realizar um desejo profundamente enraizado e alimentado. E para falar sobre isso, ele cita então alguns casos. Eu acho que outro aspecto muito interessante desse texto é que ele usa muito casos, traz muitos exemplos de casos
para ilustrar isso que ele está trabalhando e que torna mais palpável, mais tangível para a gente. Ele cita o caso de uma mulher que teve uma boa educação, veio de uma boa família, mas que era uma aventureira e que gostava de viver várias aventuras e ter vários casos. E que então, depois de um longo percurso nessa vida de aventureira, ela conhece um artista que se apaixona por ela, pelos encantos femininos dela, e que reconhece nela a sua boa educação, né? E esse artista, então, depois de um tempo de relacionamento, deseja casar com ela. Nesse momento, quando há o desejo de um homem de casar com ela então adoece psiquicamente e passa a sofrer de delírio de perseguição. Ela acredita que a família do namorado, esse artista, persegue ela passa a demonstrar um ciúme doentio e um severo adoecimento mental. Nesse exemplo específico, eu acho que o Freud pode ser questionado, tá? Porque ele não coloca que essa mulher tinha um real desejo de se casar. Ele apresenta essa mulher como uma aventureira que conhece um sujeito que então tem o desejo de casar com ela e nesse momento ela adoece. É o que ele apresenta. Então a gente pode perguntar, Freud, mas será que casar era um desejo? Era o desejo dessa sujeita? Ele não apresenta isso como um desejo dela. Então, fica essa questão aí que a gente pode problematizar, né? Porque a gente sabe que na época de Freud, uma mulher, toda mulher tinha que casar. Era um desejo quase que pré-estabelecido. E o Freud mesmo nos ensina que o desejo, ele é singular. As pessoas desejam de modo singular. Então, ele introduz um outro. Oi, Adri. Oi, Ana. Oi, todo mundo. Não tô vendo todo mundo, mas quem eu vejo, eu gosto de dar oi. Fico feliz que vocês estejam aqui. Ele cita um outro exemplo, tá? O exemplo de um cientista. Um cientista que tem o sonho, esse realmente tem o desejo, manifesta o desejo de substituir o seu mestre em seu posto de trabalho. Ele tem um professor, né, um cientista que é o mestre dele, e o sonho dele é substituir esse professor no dia em que ele se aposentar. O que acontece? Quando o mestre se aposenta, ele é convocado para ocupar o lugar desse mestre, e aí ele faz o quê? Hesita, deprecia seus próprios méritos, considera-se indigno para preencher o cargo. Nesse caso, sim, é bem claro, onde ele tem um desejo de ocupar uma função, então ele encontra a possibilidade da satisfação desse desejo, e quando ele encontra essa possibilidade, ele adoece. Oi, Helena. Então, o Freud traz também um caso literário lindo, apesar de trágico. É uma peça do Ibsen, que se chama Rosmersholm. Não sei se se fala exatamente assim, mas é uma peça que conta uma história. Nessa história, Rebeca, filha de uma parteira, foi educada pelo pai adotivo, Dr. West, para ser uma livre pensadora, uma mulher que não se atém à moral religiosa. Então, ela foi educada por esse pai adotivo para ser uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher livre pensadora. Em um momento, esse pai adotivo morre. Oi, Sandra. Estela. No momento, o pai adotivo da Rebeca morre e ela arranja um trabalho num lugar chamado Rosmersholm. Esse lugar é lar de uma família tradicional e muito religiosa, que preza pelo cumprimento do dever e da moral. Johannes Rosmer,
o líder do local, é ex-pastor e vive com uma mulher inválida chamada Beata. Então, a nossa heroína, Rebeca, ela é dominada por uma paixão selvagem por Rosmer e obstina-se em eliminar a mulher inválida. Ela arquiteta, então, um plano. Lhe dá um livro de medicina que apresenta a procriação como a finalidade mais digna e nobre do casamento. E Beata, a mulher de Rosmer, é inválida e não pode ter filhos. Rebeca dá também a entender, a esposa de Rosmer, que ele está prestes a largar a fé e juntar-se aos livres pensadores. O que acontece? A mulher, Beata, comete suicídio. Então, o plano arquitetado por Rebeca dá certo e ela fica a sós, sobram só ela e Rosmer na casa. E eles vivem juntos em um clima de amizade intelectual, até que o viúvo pede que Rebeca se torne sua esposa. Ou seja, há a possibilidade da realização do desejo. Ela arquitetou um plano para isso, ela estava super apaixonada por ele. E quando isso acontece, quando ele a pede em casamento, ela recusa veementemente e diz: isso nunca poderá acontecer. Aí eu vou fazer uma pequena citação do Freud nesse momento. Como veio a acontecer que a aventureira, dotada de vontade impávida e livre, que forjou implacavelmente seu caminho para a meta desejada, agora se recuse a colher o fruto do êxito quando este lhe é oferecido? Ela própria nos dá a explicação no quarto ato. Esta é a parte terrível de tudo isso, que agora, quando toda a felicidade da minha vida se acha ao meu alcance, meu coração esteja mudado e meu próprio passado dela me exclua. Isto é, neste meio tempo, ela se tornou um ser diferente. Sua consciência despertou. Ela adquiriu um sentimento de culpa que a priva de fruição. Nesse momento, o Freud, ele começa a articular o que ele vai colocar como a origem do fracasso no êxito, que é, já vou adiantar um pouquinho, o sentimento de culpa. Sentimento de culpa que muitas vezes se apresenta inconsciente. Você não percebe que você está com culpa de estar tendo aquele êxito, mas esse sentimento, ele opera no sujeito. Então, acontece que o Prior Crow, não sei como se fala exatamente, faz uma visita e diz saber que Rebeca é uma filha ilegítima. Rebeca descobre que é filha do próprio Dr. West, que a adotou como filha de criação. Rebeca não sabia ser filha do pai adotivo e tivera um relacionamento erótico durante muito tempo com o próprio pai. O que se revela nesse momento? Que Rebeca era amante do Dr. West. Ela tinha um relacionamento erótico com ele. Relacionamento erótico, então, que ela, no momento em que ele morre, ela se muda de cidade e passa a ter, então, com o Rosmer, depois do suicídio da sua mulher. E o que o Freud interpreta? Que foi por amor ao Dr. West, ou seja, ao pai adotivo, amante, que ela se tornou uma livre pensadora. E aí, enquanto livre pensadora, ela era livre das amarras morais da fé religiosa. E, por amor a Rosmer, ela tornou-se, então, um ser de elevada consciência moral e nobreza. E agora se culpava pela realização do seu desejo.
Rosmer era um ex-pastor, era um homem cheio de moral, né, cheio de valores religiosos, e ela, apaixonada por ele, identificada a ele, se identifica com esses valores e passa a se culpar pelo plano arquitetado de fazer com que a mulher dele cometa suicídio para que ela possa ficar com ele. Então, vamos para outra citação na página 373. O senhor pensa, então, que eu era fria, calculista e serena o tempo todo? Não era, então, a mesma mulher que sou agora, quando estou aqui a lhe contar tudo. Além disso, existem duas espécies de vontade em nós, creio eu. Queria Beata afastada, de uma maneira ou de outra, mas nunca realmente acreditei que isso viesse a acontecer. À medida que avançava cautelosamente, a cada passo que eu aventurava, parecia ouvir alguma coisa dentro de mim que exclamava: não vá adiante, nem mais um passo à frente. E contudo não podia parar. Tinha de aventurar só mais um pouquinho, e somente mais 1 milímetro, e logo depois mais um pouco e mais um pouco. E então aconteceu. É assim que as coisas acontecem. Eu achei genial esse trecho que Freud seleciona, né, da obra de Ibsen, porque coloca justamente essa divisão do sujeito e esse medo diante do desejo, mas essa força que impele o sujeito a seguir adiante, né? Então, nós vemos que a hipótese freudiana para o fracasso diante do êxito é a seguinte: é o sentimento de culpa que causa o fracasso diante do êxito. E na visão do Freud, aonde se origina esse sentimento de culpa? Na vida do sujeito, esse sentimento se origina no complexo de Édipo. O que isso quer dizer, né? Os psicanalistas sabem, quem não é psicanalista não sabe, então eu vou colocar aqui de uma maneira simples, mas acredito que objetiva. O complexo de Édipo é o amor que o sujeito sente pelos seus primeiros objetos de satisfação e de amor, evidentemente, e o ódio que ele sente pelas figuras que representam rivais desse amor. Figuras, pessoas que tiram, que também são amadas pelo objeto que nos ama. Né? Então, na nossa vida, o primeiro objeto que nos ama é a nossa mãe, ou quem cumpre a função de mãe. E qualquer outro que entra, né, e que se apresenta como outro objeto de amor da mãe, seja o pai, sejam os irmãos, ou qualquer outra pessoa ou elemento, essa pessoa acaba sendo objeto de hostilidade, porque ela retira de mim a atenção amorosa exclusiva que eu desejo. Então, essa seria a ideia central do complexo de Édipo. E é justamente essa hostilidade, esse ódio direcionado a essas figuras tão próximas como o pai, como o irmão, que causaria um sentimento de culpa, pois como eu posso odiar pessoas que afinal eu também amo, que são da minha família? Esse sentimento de culpa seria o sentimento originário da consciência moral no sujeito. Desse modo, é a própria consciência moral que condena a satisfação e a realização do desejo. Em outro texto, um texto chamado Um Distúrbio de Memória na Acrópole, o Freud ele vai continuar falando desse assunto e ainda dando exemplos, né? Dando um exemplo que é muito legal, que eu vou compartilhar com vocês. Oi, Marli. Caio. É o seguinte, Freud conta uma história da vida dele, que ele estava viajando com o irmão, uma viagem rápida, e eles tiveram a oportunidade de conhecer Atenas. A chance de conhecer Atenas, alguém fez uma proposta para eles, e eles teriam tempo hábil para isso, e no momento em que eles viram essa oportunidade de conhecer Atenas, os dois
ficaram muito tristes, assim, ficaram meio deprimidos ao longo do dia, não ficaram legal. O Freud achou isso estranho, porque ele sempre quis conhecer Atenas. E aí, enfim, eles ficaram entristecidos, meio deprimidos, mas foram, embarcaram no navio e foram para Atenas. E quando eles chegaram diante da Acrópole, que Freud olhou a Acrópole, ele pensou: não consigo acreditar nisso. Isso realmente existe. E ele foi tomado por uma sensação de que ele não conseguia acreditar que ele estava lá. E aí ele se pôs a pensar por que ele foi tomado por essa tristeza quando ele teve a oportunidade de ir para um lugar que ele sempre quis ir. E por que quando ele chegou na frente da Acrópole ele teve uma sensação de que ele não acreditava que ele poderia estar lá. Ele diz, né, que em algum lugar ele não se sentia merecedor. E ele vai buscar, então, na história dele, as razões para se sentir dessa maneira. E ele diz, conta, né, que ele era um jovem. Sabemos que Freud ele foi muito estudioso desde criança, muito culto, lia muito. E ele era de uma família que passava por muitas dificuldades econômicas. Eles não eram ricos, eles não tinham muitos recursos. E ele sonhava de poder um dia conhecer esses lugares que ele não podia conhecer naquele momento porque a família dele não tinha condições de levá-lo. E aí, de repente, ele se vê no lugar onde ele sempre sonhou estar. Então, uma citação de Freud, o que ele diz? Parece que a essência do êxito consiste em ter realizado mais do que o pai. Como se fosse proibido ultrapassar o pai. E hoje em dia a gente pode pensar também, né? Impossível, é como se fosse proibido ultrapassar os pais, né? Porque hoje em dia as coisas mudaram, não é só o pai que tem atributos fálicos, né? E que representa o poder, né? Então, ele diz que isso é um sentimento de respeito filial. A gente vê, né, como muitas pessoas encontram dificuldade, por exemplo, uma mulher que não se permite ser feliz no amor porque a sua mãe não foi, porque as mulheres da sua família não foram felizes no amor. Então, como posso eu ser? É um sentimento de respeito filial, ou seja, eu vou ser fiel às mulheres da minha família e permanecer infeliz no amor. Então, na primeira oportunidade que aquela pessoa tem de ser feliz no amor, ela adoece psiquicamente para permanecer infeliz no amor e assim continuar levando essa herança simbólica adiante, né? Outros exemplos, o sujeito que o pai tinha problema com dinheiro, né, não sabia fazer ou se atrapalhava com dinheiro, então aquele sujeito repete isso, né? Quando ele consegue avançar na vida econômica dele, ele dá um jeito de fazer alguma besteira para ficar sem dinheiro de novo ou se atrapalhar com dinheiro de novo, ou seja, é uma tendência a repetir justamente as tendências familiares, né? E aí eu fui atrás de algum artigo na internet também sobre esse assunto. Eu encontrei um artigo chamado A Angústia Diante do Sucesso. É um artigo do Maurício Eugênio Malinka. Bem interessante, se vocês colocarem na internet, no Google, vocês vão achar. E ele trabalha muito a ideia do sucesso como ligada a um ideal de completude que é avesso ao desejo. O que é essa ideia, né? Hoje em dia a gente ouve isso o tempo inteiro, né? Atinja o sucesso, tenha sucesso, né? E qual que é essa ideia, esse ideal do sucesso? É um ideal de completude. É aquela ideia assim, no dia que eu casar, naquele lugar maravilhoso, eu vou ser feliz. No dia que eu for muito rico, aí sim, aí não vai me faltar mais nada.
No dia que eu ter o trabalho dos meus sonhos, aí eu vou. Não vai me faltar mais nada. No dia que eu conseguir viajar para aquele lugar que eu tanto sonho, aí não vai me faltar mais nada. Ou seja, há uma ideia de que no sucesso nada pode faltar. E aí eu pensei o seguinte, que o fracasso nesse contexto, ou seja, quando o sujeito realiza o desejo, né, atinge um objetivo, um desejo, né, realiza, satisfaz um desejo, quando ele se aproxima de um ideal, o fracasso, ele se apresenta, por um lado, como uma garantia do desejo, ou seja, como uma sustentação do desejo, pois aponta para a falta. O desejo na psicanálise ele é sempre relativo à falta, se não há falta, não há desejo. Então, o fracasso, nesse momento, no momento do êxito, no momento do sucesso, nesse sucesso idealizado de que nada pode faltar, o fracasso ele aponta justamente para o desejo, no sentido de que ainda há falta. Você não está completo, você ainda não se completou. E por outro lado, o fracasso, então, de um lado, ele sustenta o desejo pela via da falta, o fracasso, mas por outro, ele sustenta um ideal de completude inatingível. Porque eu ainda desejo, porque eu fracassei, então eu preciso continuar desejando para atingir. Aí que vem o outro lado. Finalmente, um dia eu vou atingir esse ideal de completude, que nunca será atingido. Então, o fracasso, eu vejo que tem esses dois lados da moeda, né? Porque a ideia de um sucesso que se realiza somente onde não há mais falta, onde não há mais angústia, onde não há mais nada que aponte para a incompletude. Então, agora, para ir finalizando a transmissão de hoje, posso dizer que a realização do desejo é sempre incompleta, pois ao passo que você conquista algo, você passa a desejar algo diferente. Por exemplo, na escola, o seu objetivo é passar de série. Aí você termina a escola. Aí o seu objetivo é passar no vestibular. Aí você passa no vestibular. E aí você vai escolher a melhor universidade que você conseguiu passar. E aí, na faculdade, o seu objetivo, cada um vai ter os seus. E aí, quando você termina a faculdade, o seu objetivo é arranjar um trabalho. E aí, quando você arranja um trabalho, às vezes você quer mudar de trabalho, porque você não está satisfeito naquele trabalho. E aí, às vezes, você vai querer mudar de área e fazer outra faculdade. E depois você vai querer fazer uma especialização. E depois um mestrado. E quem sabe um doutorado. E depois um pós-doc. Quer dizer, não acaba. O desejo, ele está sempre se deslocando, né? Sempre se transformando. E o sucesso, ele pode ser vivido sim. A realização do desejo, ela pode ser vivida sim, mas tendo o entendimento da sua precariedade, ou seja, da sua incompletude. Sabendo que o que representa o sucesso hoje pode não representar o sucesso amanhã. O que eu desejo hoje pode não ser o que eu desejo amanhã. E se eu atinjo aquilo que eu desejo hoje, eu sou feliz. Mas não que isso vá me dar uma felicidade absoluta, completa e eterna. Nesse momento, hoje, eu sou feliz. E tá tudo bem. Então, essa é a ideia que eu trouxe hoje, né? A partir do texto do Freud, a partir do sorteio que eu fiz aqui na página. E espero que vocês tenham gostado. Alguma pergunta, algum comentário? A Sandra diz que Buda ensina que a felicidade está em não desejar. É uma visão budista, ela é bem diferente daqui, nesse sentido, né? Nesse ponto, ela é bem diferente da visão da psicanálise, porque dentro da visão da psicanálise, o desejo, ele possibilita a felicidade também. Assim, desculpa. Não é que ele possibilita a felicidade também, mas é que o sujeito, ele
não desejando, ele estaria mais infeliz do que desejando, porque o desejo é justamente o que move o sujeito na vida, o que faz com que ele crie, com que ele produza, com que ele se transforme, né? E essa promessa de felicidade que as religiões introduzem de uma maneira ou de outra, ela é desconstruída pela visão da psicanálise, né? Que não acredita que o nosso destino seja a infelicidade? Claro que não, nós podemos ter muitos momentos felizes, mas uma felicidade absoluta, ela é impossível, porque a vida tem momentos tristes, a vida tem várias alterações, mas eu acho que existe um ponto de convergência aí, que é a questão de você aceitar a transitoriedade. Freud tem um texto sobre a transitoriedade, né, que é um conceito que o budismo trabalha muito, que a vida é impermanente, as coisas se transformam o tempo inteiro. Você querer que as coisas permaneçam como elas sempre foram, é você querer o impossível, e consequentemente você vai sofrer. Então, a visão da psicanálise com relação à felicidade pode ser muito discutida, eu acho que é um tema interessante, né? Mas é uma visão de que você tem momentos de prazer, momentos de amor, momentos de criação, momentos de satisfação, momentos onde você se aproxima do seu desejo, e com isso você pode ter momentos felizes. A Eliane diz que não pode ser arrastado pelo desejo. É que a noção de desejo dentro das religiões, ela é diferente da noção de desejo da psicanálise, né? Porque o desejo é visto muito na Igreja Católica, tem a representação ali da cobra, né? Que seria o pecado, e não que seja completamente desligado da visão psicanalítica, mas na visão psicanalítica o desejo é essa falta que a gente tem e que a gente sente, que faz com que a gente se movimente na vida. Uhum. Acho que tem um comentário aqui acima. E o sucesso no fracasso? Existem pessoas que se nutrem do fracasso e tomam como um outro tipo de sucesso? O Júlio Nadaline. Sim, sim. Isso o Freud trabalha em alguns momentos, essa ideia de que o que ele chama, né, do ganho no sintoma, que você, quais são os ganhos secundários que você tem com o seu sofrimento? O que aquilo ali está te dando? A atenção das pessoas? Você não está se responsabilizando? Alguém vai ter que dar conta de coisas que são difíceis por você, porque você está adoecido, né? Então, existe um ganho, sim, no sofrimento, existe um sucesso, se a gente pode chamar assim, no fracasso. E o Freud trabalha isso sim, articulado a questão da pulsão de morte, inclusive. Pode ficar como temática para uma outra transmissão ao vivo. Então, se vocês não têm mais nenhuma questão, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa assim? Gostaram da minha máscara? Eu adoro essa máscara. É de Veneza. Então tá, gente. Obrigada. Até a próxima. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e acompanhem aqui o canal. Toda semana, ou quinta ou sexta-feira, nós temos transmissões ao vivo. Obrigada.